Muito bom dia a todos, dando seguimento ao nosso ciclo de lives Ciência Policial em Debate, um projeto da editora Última Ratio em comemoração ao reconhecimento formal das ciências policiais como novo ramo do conhecimento estudado no Brasil. E hoje, nesta sexta-feira, fecharemos a semana com chave de ouro. Teremos aqui a presença do nosso querido amigo Coronel Wellington Cursino do Nascimento, companheiro de farda, integrante da PMDF, hoje na reserva remunerada. Aproveito para agradecer e saudar os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira. Agradeço imensamente. Lembrando que o nosso ciclo de lives ocorre preferencialmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Já tivemos oportunidade de ter aqui, neste ciclo, quase 50 profissionais da área de segurança pública, mas também agentes do sistema de justiça criminal. Tivemos aqui delegados de Polícia Civil, Polícia Federal, oficiais das diversas polícias militares do Brasil, também praças, tivemos oficiais das Forças Armadas, como o nosso querido amigo General Santos Cruz, tivemos aqui parlamentares como o deputado federal, o capitão Derrite, também tivemos o capitão, o subtenente Gonzaga, deputado federal por Minas Gerais, tivemos a honra também de receber aqui o nosso querido amigo, o senador Isalci, todos falando de temáticas que, de certa forma, se correlacionam às ciências policiais, à segurança pública e áreas correlatas, sempre com o objetivo de debater os assuntos que, de certa forma, têm impacto na segurança pública, em defesa da sociedade, apresentando argumentos credíveis, livres de ideologias contrárias à lei e ordem, a discursos ácidos em relação às forças policiais e sempre permeado, obviamente, pela ciência policial. Aproveito para dizer que o nosso convidado do dia, inclusive está cometido de Covid, inclusive eu acabei de conversar com ele aqui, para verificar se realmente ele iria participar, e ele demonstrou interesse, e aqui agora a gente só aguarda ele para que ele possa ingressar. Ele estava com um probleminha de conexão, porque ia realizar a live pelo computador, e eu até mencionei para ele que geralmente as lives que são realizadas pelo computador, a gente encontra certa dificuldade de convidar o participante para participar. Então ele baixou o aplicativo, que eu até agradeço, no celular, e estamos aqui fazendo alguns testes para que ele possa ingressar. Como eu falei para os senhores, nós tivemos quase 50 lives nesse período, iniciamos o projeto em junho, era um projeto de um mês, mas dado o sucesso, entramos aí já no praticamente o quarto mês, e convido os senhores a assistir esses vídeos, essas lives que já se encontram disponibilizadas no YouTube, no canal da editora Última Ratio no YouTube. Entra lá, assista, se inscreva e receba constantemente, atualizações a respeito dessas temáticas que são de crucial importância para o debate sobre a segurança pública. Aproveito ainda e convido todos aqueles que ainda não seguiram ou que se seguem, gostam do nosso canal, no Instagram do Última Ratio, divulguem para que a gente possa ampliar o alcance das informações que nós pretendemos levar à sociedade. Para quem não me conhece, eu sou o tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Luciano Loyola da Silva, também sou doutor em Direito e um apaixonado pela ciência policial. E fui convidado para ser o coordenador científico desse projeto. Como eu disse, um projeto que já está entrando no seu quarto mês. Teremos aqui no próximo dia 30 de novembro uma importante participação do nosso queridíssimo amigo e companheiro também de farda, Coronel Nunes, hoje na reserva remunerada, mas ele foi comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, foi presidente do CNCG, estará conosco aqui no dia 30, às 10 horas da manhã, para falar sobre o projeto de credenciamento do Instituto Superior de Ciências Policiais. Coronel Nunes esteve à frente deste projeto, um projeto que culminou em 2013 com o credenciamento
do Instituto Superior de Ciências Policiais da Polícia Militar do Distrito Federal, como uma instituição credenciada junto ao MEC, e a partir daí, junto, obviamente, com o árduo trabalho que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem feito para a edificação das ciências policiais, inclusive o ofício que foi direcionado à Câmara Nacional de Educação, no Conselho Superior de Educação, no sentido de solicitar uma manifestação do MEC a respeito da existência de fato e de direito das ciências policiais como um ramo do conhecimento, e esta solicitação da PEMESP redundou em junho deste ano na publicação oficial por parte do Ministério da Educação, reconhecendo as ciências policiais como um novo ramo do conhecimento. E digo isso porque é algo que se tem que ter como comemoração. Nós, policiais, que de certa forma trabalhamos e desempenhamos nossas funções no terreno, infelizmente, recebemos e acessamos notícias por meio dos mais diversos meios de comunicação, daquilo que nós gostamos de chamar de policiólogos de plantão, de profissionais que não têm experiência no terreno, às vezes têm uma carreira acadêmica, com mestrado, doutorado, mas de fato não conhecem a realidade policial. E o que nós pretendemos é justamente lançar luz a esses profissionais que têm se dedicado a estudar, sejam em sede de pós-graduação lato sensu, especializações, sejam em sede de mestrado, doutorado, e trazer esse conhecimento para o público de um modo geral, para que a gente possa debater de forma adequada as questões que envolvem a segurança pública. Todos nós sabemos que a gente precisa entregar uma segurança pública de qualidade para o cidadão. Nós temos diversos problemas que acometem a sociedade, acometem o policial no desempenho de suas funções, e somente através de decisões de políticas de segurança pública permeadas pela ciência, estudadas, analisadas, testadas, a gente pode conseguir entregar um melhor produto para a sociedade. Eu continuo aqui no aguardo da presença do meu amigo Coronel Wellington Conselho do Nascimento. Ele já havia me relatado que ele estava com dificuldade de acessar o Instagram, ele estava tentando acessar pelo computador, baixou o aplicativo pelo celular, nem todos têm familiaridade com este aplicativo, muitos, a maioria dos que eu convido aqui, nunca fizeram nenhuma live pelo Instagram, geralmente fazem pelo Google Meet ou pelo Zoom, então tem as dificuldades e sempre um ou outro convidado tem essas dificuldades, às vezes é a conexão, e esse é o novo normal, que nos acomete. Por enquanto, a gente vai aguardando aqui o nosso convidado, o Coronel Wellington, que traz uma temática fundamental. E eu convidei o Coronel Wellington justamente pelo fato de notar o empenho que ele tem, mesmo tendo ido para a reserva remunerada já há um bom tempo, mas sempre arregaçando as mangas, sempre trabalhando em prol dos policiais, não só do DF, mas do Brasil inteiro, até porque ele é presidente da associação, não só presidente da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro do DF, como também é presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, a AMI Brasil, e tem desempenhado um excelente trabalho em prol da categoria policial militar e também Corpo de Bombeiros do Brasil. Nesse sentido, não poderia deixar de convidá-lo para falar de uma temática que eu julgo de fundamental importância, que é a importância da participação ativa dos veteranos nos assuntos políticos e institucionais correlatos às suas corporações. E digo isso porque nós temos inúmeros militares no Brasil afora que, de certa forma, devotaram a sua vida por essas corporações em prol da defesa da sociedade, tem um conhecimento aprofundado da realidade e que, de certa forma, ainda podem dar um grande contributo à sociedade e às suas corporações. Então, a temática de hoje envolve muito essa questão. Nós refletirmos sobre a necessidade de que o policial, mesmo na inatividade, ele possa participar efetivamente das decisões que, obviamente, irão impactar também suas vidas. A gente, infelizmente, tem números não muito
razoáveis no Brasil inteiro de policiais militares e também bombeiros militares que logo quando do seu ingresso, com poucos anos do seu ingresso à reserva remunerada, infelizmente tem perdido suas vidas por diversos fatores, problemas, questões de saúde física, mental, psicológica, mas também acometidos do alcoolismo e outras questões. Então, todos nós sabemos que a profissão, a carreira policial é uma carreira muito estressante, não é à toa que no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os policiais tendem a aposentarem, entre aspas, né, um pouco antes da sociedade, porque a tendência, a expectativa de vida de um policial, ela é uma expectativa muito reduzida se comparado ao restante da população, sobretudo no Brasil, em virtude dessa guerra urbana que todos eles experienciam, né, ao longo de sua carreira. Então, o coronel ele irá tratar, obviamente, se nós conseguirmos conexão com ele, ainda não consigo visualizar aqui, nós já chegamos aí próximo das 10h30, infelizmente, eu creio que não conseguiremos conexão com o coronel Wellington. Eu vou aguardar mais 2 minutinhos, se ele não conseguir acessar, eu vou encerrar essa live, e aí peço desculpas aos colegas que nos acompanharam nesta manhã, vou tentar novamente uma conexão, caso retorne e consiga conexão com ele, a gente retorna para uma live também um pouco rápida, até porque o coronel Wellington, ele não é mais nenhuma criança, está acometido de coronavírus, inclusive cancelou todas as suas agendas, inclusive eu mandei uma mensagem para ele, indagando se ele não queria cancelar a live, eu sei que é complexo, que é difícil, eu mesmo fiz algumas lives acometido do coronavírus, com muita falta de ar, com muita fraqueza, debilita muito o nosso organismo, debilita o nosso raciocínio, e, inclusive, eu deixei ele muito à vontade, mas ele, como um guerreiro, falou, não, Luciano, vamos fazer. E, obviamente, creio que não estamos conseguindo acesso aqui em virtude... agora sim, agora eu consigo. Não podemos desistir jamais. Já acenei aqui para o coronel Wellington, fico muito feliz de ter a participação do coronel Wellington, como eu falei, mesmo acometido dessa perversa doença que todos nós temos que tomar muito cuidado, já perdemos colegas de farda, aqui no DF, infelizmente, o número de policiais militares que perderam suas vidas é um número até considerável, inclusive o nosso número é bem superior ao número de bombeiros que perderam suas vidas, em virtude do contato diário que o policial militar tem com a sociedade. Como eu costumo dizer, o policial militar, em todos os rincões, né, desse nosso vasto Brasil, é o primeiro braço do Estado a entrar em contato com o conflito, e, obviamente, se acomete dessas doenças, né, infecciosas. Coronel Wellington, seja muito bem-vindo. Como é bom não desistir, né, desistir jamais. Estava falando aqui para os nossos seguidores que o senhor está acometido de coronavírus, mas, mesmo assim, empenhado em participar desse debate nesta manhã de sexta-feira. Eu sei que o coronavírus é muito complicado, eu não sei como é que está o estágio do senhor, só peço imensamente que o senhor tome muito cuidado, porque não pode brincar com essa doença. E, coronel, seja muito bem-vindo nesta manhã de sexta-feira, nos sentimos muito honrados com a vossa presença. Coronel Wellington, para quem não conhece, é coronel da reserva remunerada da PMDF, exerceu importantes funções na nossa corporação, como chefe do Departamento de Educação e Cultura, hoje Instituto Superior de Ciências Policiais. Também foi corregedor, inclusive foi meu chefe na corregedoria, quando eu era capitão, me ensinou muito. É presidente da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do DF, e é presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, AME Brasil. E, como eu falei para os senhores, não poderia haver pessoa melhor para falar dessa temática que hoje trataremos do que o coronel Wellington, um guerreiro, como eu já disse aqui, que mesmo não envergando a farda, tendo cumprido a sua missão, há anos vem se dedicando à causa policial militar, bombeiro militar, não só do Brasil, assim como, não só de Brasília, do DF, mas como todo o Brasil. Como eu disse, é presidente da AME Brasil. Já aproveito a convidar os nossos diletos seguidores
a acessar o site da AMI Brasil, é um site muito interessante, com muitas informações, o site também da SO. Solicito também que aqueles policiais que já estão na reserva, que conheçam o trabalho, que se ombreiem junto ao Coronel Wellington para que essa batalha seja levada a efeito a bom termo, né, Coronel? E, por fim, Coronel Wellington é um amigo, um companheiro de farda, uma pessoa com que eu procuro me espelhar. Logo, logo ingressarei na reserva remunerada, Coronel, e espero sinceramente, que tenha o fôlego que o senhor tem em prol da defesa dos nossos policiais e bombeiros militares no Brasil. Inclusive, coronel, também, o Wellington, tem uma participação muito efetiva na política no Distrito Federal, já atuou em importantes segmentos aqui no Distrito Federal e também no governo federal. Então, uma pessoa que tem muita experiência para nos passar, e eu vou passar a palavra para o senhor, coronel, porque, de fato, o senhor tem muito a nos dizer sobre a importância da participação ativa dos veteranos nos assuntos políticos e institucionais correlato aos interesses da nossa corporação. Coronel, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a palavra é do senhor. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com você, um amigo que eu admiro muito, um profissional da mais alta estirpe, uma pessoa voltado para a busca do conhecimento, estudioso, uma pessoa colaborativa e que vê na sua Polícia Militar uma instituição que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa até do nosso sacrifício algumas vezes, porque a polícia já nos deu tudo que a gente pode ter sonhado na vida, né? Eu Perfeito. costumo dizer que meu pai me deu a educação formal, a educação o caráter, a escola, que graças a Deus eu consegui estudar nas melhores escolas naquela época, atingi a minha plenitude intelectual, mas o meu êxito profissional eu devo à Polícia Militar. E por isso que eu nunca vou desistir de defender a Polícia Militar. Exatamente por isso. Perfeito, coronel. Eu aprendi que a gratidão... Estou até emocionado. É o corona, chefe, deixa a gente mais emocionado e emotivo. Mas eu algo gosto que a de gente conversar com precisa pessoas fazer. emocionadas, coronel. Que a gente precisa fazer. E ontem eu tive uma notícia não muito boa que, de tanto fugir dele, ele conseguiu me pegar. Mas estamos tomando todas as precauções, estamos medicados. Estou até com pijama aqui ainda, não posso nem sair de casa. Não, o Olha senhor aqui a tá minha bem. mesa, como é que é. Ó. Cheio de remédio, né, chefe? Remédio para tudo que é lado. Vai ter que se cuidar, Porque comandante. essa doença é uma doença perigosa, traiçoeira. Ela, ontem, para você estar entendendo, nem estava configurado direito ainda o quadro na tomografia, mas em poucos dias, 2, 3 dias, já, se não tomar cuidado, for para casa, como alguns ficaram dizendo, a gente corre o risco de ir embora. Mas, como nordestino, eu sou teimoso. Tá Eu certo. Guerreiro, né, briguei, coronel? briguei para nascer, briguei para viver e vou brigar para viver muito mais ainda, porque a gente ainda tem sonhos para realizar, a gente ainda tem missões a cumprir e essa questão da agregação do conhecimento na nossa Polícia Militar é uma coisa que é o meu sonho. Você sabe disso. Sim, senhor, sei. Ajudamos muito você, o Nunes, lá na época lá do Instituto. Tenho o maior orgulho da gente ser a única universidade reconhecida pelo MEC dentro de uma instituição policial no Brasil. Exato. Né? E eu fico triste, porque as pessoas não entendem a importância do que é uma coisa desse tipo. Eu fico triste, porque alguns comandos não entendem a importância do Instituto. Então, eu acho que o Instituto é a porta aberta para o futuro. Sem essa porta do Instituto, a gente vai andar
a passo de tartaruga. Se a gente incrementar esse instituto e abrir as suas portas, não só para todas as polícias, mas para toda a comunidade que estuda segurança pública no Brasil, o futuro da Polícia Militar é o sucesso, sem sombra de dúvida. E você, o Nunes, tem uma importância muito grande nesse trabalho. E já que a gente está falando em veteranos, eu costumo me mirar nos exemplos dos grandes samurais da indústria japonesa. Ninguém é galgado num posto de CEO de uma grande empresa japonesa se não tiver mais de 65 anos. Antes disso, ele está aprendendo. Depois disso é que ele vai realmente exercitar tudo o que ele aprendeu. E é por isso que o Japão é um sucesso empresarial. Porque a experiência, o respeito ao conhecimento, o respeito à experiência das pessoas, das instituições, isso é uma coisa que o Ocidente ainda precisa aprender. Eu costumo dizer, falo sempre para o Coronel Brambila, que é uma pessoa que eu me espelho muito na Polícia Militar, que hoje eu me sinto muito mais preparado para qualquer cargo na Polícia Militar do que na época que eu estava na Polícia. Porque a gente acumula conhecimento, a gente acumula experiência, a gente vê as várias facetas do mesmo problema, porque quando a gente está vestido com aquela farda, a gente nem ousa questionar. Depois a gente questiona, a gente começa a ver a razão, a gente começa a ver, tira o sentimento da questão, analisa as coisas à luz da razão, da razoabilidade, e a gente vê que muitas das vezes a gente pode ter tomado alguma decisão errada. Mas faz parte. Faz parte. A grande coisa boa que existe aqui no Distrito Federal é essa integração que existe entre o pessoal da reserva e o pessoal da ativa. Isso não é só na Polícia Militar do Distrito Federal. No Brasil inteiro, as polícias militares têm esse entrosamento. Aqui, a gente tem pouco entrosamento com a direção formal da PM na atualidade. Eu gosto muito do Pontes e tal, mas a gente não tem o acesso devido que a gente gostaria de ter, não para interferir e tal, mas para dar a nossa colaboração, os nossos conselhos, porque tudo que vocês estão passando hoje, nós já passamos. Nós já passamos, nós temos o feedback de tudo que foi possível tirar de todas as situações, coisas hoje que, né, o pessoal está falando em termos de policiamento comunitário. Nós tivemos um caso de sucesso que foi abandonado, que foi a Rocam. Que até hoje é falado, né, Coronel? Duplinha Cosme Damião, né? E foi idealizado na época por um coronel do Exército, que foi o Coronel Brochado. Que foi candidato, né, a governador, se eu não me engano. Exatamente. Então, a gente, muitas das vezes, por essa falta de entrosamento, se perdem grandes projetos, se perdem grandes ideias e se perde principalmente o avanço que a PM poderia ter no cumprimento da sua missão constitucional. Perfeito. Porque a gente não pode querer dizer que ama a Polícia Militar se a gente não transforma a Polícia Militar num caso de sucesso na prestação da sua missão constitucional. Você está buscando conhecimento para agregar na atividade fim da PM, na atividade meio, na logística, enfim, em todos os setores. Isso se chama amar a PM. Quando a gente vai buscar esses exemplos na vida privada, na empresa privada, a mesma coisa. Então, eu acho que é importantíssimo. Não existe ninguém velho o suficiente que não possa contribuir com alguma instituição, quer seja pública, quer seja privada. Coronel, o senhor, se a gente encerrar a live agora, o senhor já falou com a maestria que já nos deixou todos convencidos
da importância do papel e de como aproveitar esses cérebros. E falo para o senhor, coronel, porque já dentre as quase 50 lives, nós já chegamos a 50 lives que tivemos nesse ciclo de palestras, boa parte, eu creio que mais de 15 ou 20% das pessoas que foram ouvidas aqui são oficiais, são coronéis da reserva remunerada, como Coronel Azor e outros que eu tive a Gosto muito dele, lá oportunidade. de São Paulo. Coronel, coronéis, oficiais, profissionais de uma capacidade intelectual, uma capacidade de trabalho, uma força, e que, obviamente, aí fora daqueles que resolveram empreender, aqueles que resolveram, e eu sei que o senhor é empreendedor, teve a oportunidade, inclusive, de morar fora do Brasil, tem um conhecimento vasto na área de tecnologia, e aí eu fico pensando, inclusive, quando o senhor estava falando aí, como seria interessante se as corporações abrissem um espaço para um conselho, né, um conselho de veteranos, Conselho obviamente consultivo. então, um conselho consultivo voluntário, que, de Uhum. certa forma, representativo dos diversos segmentos das corporações e que, em momentos difíceis, possa ser consultado pelo alto comando. E olha que mensagem, não só o contributo desses profissionais, mas também a mensagem que nós encaminhamos a todos os integrantes, no sentido de que, no momento da minha ida para a reserva, também serei tratado com um pouco mais de atenção. E, coronel, é importante essa fala do senhor. Infelizmente, nós percebemos que as instituições, elas mal estão conseguindo dar apoio aos que estão na ativa. Nós temos muitos policiais acometidos de problemas de ordem psicológica, isso no Brasil inteiro, e as corporações, de certa forma, o Estado não tem conseguido entregar uma atenção adequada aos que estão na ativa. E aí, a grande pergunta, imagine aqueles que estão na reserva, que ainda mais numa atividade policial militar, em que todos nós sabemos, né, que todos, até que a morte nos leve, temos... É lógico que não é porque somos melhores do que ninguém, é porque o militar ele só deixa de ser militar Quando morre. quando morre. Então, nas outras profissões, há um virar de páginas. E eu creio que quando o civil ele aposenta, ele, é lógico, tem um carinho por aquele órgão, mas ele não espera mais nada de apoio. No caso do militar, em virtude das responsabilidades que recai, e é importante que diga que o coronel está lá na casa dele, já vestiu pijama há um bom tempo, mas a depender do que ele faça na residência dele, pode ser inclusive sancionado até pelo que fala aqui, né, coronel? E é importante até lembrar que tanto eu como o nosso querido coronel Wellington falamos aqui, não em nome da Polícia Militar, falamos aqui como pesquisadores, como interessados na temática. O que falamos aqui não representa a voz da nossa instituição, né, coronel? Mas é importante mencionar isso, né, que o coronel, mesmo na reserva, a depender do que ele faça na sua vida privada, pode ser inclusive sancionado. Então não há outra profissão igual, né, coronel? Eu até vi aqui o coronel Nunes entrou aqui, a quem eu saúdo também, está hoje na reserva. Grande companheiro. Está hoje na reserva, coronel, e é outro grande profissional como o senhor, que não se aquieta em casa. O coronel, tive a oportunidade de comer uma pizza com ele, com o coronel Souza Lima, há uns 15 dias, e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, de policiais militares que procuram ele, e que ele, na madrugada, de dia, vai nos gabinetes, vai tentar ajudar a corrigir uma injustiça, e eu sei que o senhor também é assim. Eu vou ser um pouco mais educado e dar uma interrompida, porque eu gostaria de falar uma coisa agora publicamente. Sim, senhor, coronel, fique à vontade. O senhor é convidado aqui. A respeito do coronel Nunes. Conheci o Nunes, ainda cadete, aspirante, tenente, e conheci o Nunes, comandante-geral da polícia. Foi... Presidente do CNCG, né, coronel?
é uma pessoa que a gente sempre tem orgulho quando ele galga algum cargo, ele atinge algum posto de destaque, porque é uma pessoa que é exemplo. É uma humildade violenta. A humildade do Nunes eu nunca vi igual dentro da nossa instituição. A outra questão é que o Nunes, ele é uma pessoa que ajuda todo mundo, só não ajuda ele mesmo. Não se cuida, né, coronel? E o Nunes respira polícia militar. Quando o Nunes pegou aquela guerra do TCO, muita gente duvidou que ele conseguisse. E eu falava, vocês não duvidem desse menino. E tá aí, é uma realidade. Você acabou de falar agora há pouco. Apesar da gente estar na reserva, nós estamos desempenhando atividades que estão refletindo na ativa. Com certeza. Eu e o Coronel Nunes, o Coronel Brambila, o Coronel Nani, o Coronel Eugênio do Bombeiro. Agora, na questão da Previdência dos militares, nós fomos decisivos nessa questão. Exatamente. Eu Por quê? acompanhei e eu vi que sim, exatamente. A direção formal da Polícia Militar tem limites políticos de atuação. Exato. Nós não temos esses limites. Então, nós Perfeito. avançamos. Hoje, algum de nós aqui tem acesso direto ao presidente da República, ao ministro Jorge, ao ministro Ramos, ao ministro Guedes. A gente tem acesso direto. Por quê? Porque a gente está nesse mundo das transações políticas. E a gente está podendo ajudar a polícia de alguma forma. E é por Pode isso, ser. coronel, eu sou bem sincero em dizer, eu defendo que à frente das associações tem que ter um militar da reserva. É. Justamente pelo que o senhor falou. Até à frente de associações como a Associação dos Oficiais, sempre defendi, isso é público. Eu entendo que o oficial da reserva remunerada ele tem uma liberdade maior de conduzir o processo político do que aquele que está na ativa, por E, questões óbvias. e nós temos na reserva Fora a experiência. uma coisa que é difícil de achar. Nós não estamos brigando por vaidades, por dinheiro, por nada. A gente está O lutando. cargo. Não, a gente está lutando pelo bem da instituição, pelo bem do Exato. nosso pessoal. E a gente fica desprovido dessas vaidades bobas que existem quando o pessoal está no desempenho da sua atividade profissional. Pô, Exato. um cara mais moderno foi promovido, mas a gente não tem mais isso. Então a gente hoje tem uma relação muito mais efetiva entre nós mesmos e com os nossos subordinados. Hoje, se você imaginar a gama de praças que tem altíssima competência intelectual e altíssima penetração política no Congresso, nos órgãos da República, o pessoal da ativa ia ficar assustado. Mas é. E ninguém trabalha para ele mesmo. Todo mundo trabalha para a instituição. É isso que eu acho bonito. Eu nunca pedi a nenhum parlamentar uma passagem, nunca pedi para ser promovido, nunca pedi. A gente só pede para a instituição, porque é aí que reside a confiabilidade que os parlamentares têm na gente. Então, eu fico à vontade para dizer que um dos grandes injustiçados hoje na Polícia Militar é o Coronel Nunes. Mas nós estamos trabalhando, nós já estamos trabalhando para colocá-lo. Eu saio da AME Brasil em abril, nós já estamos trabalhando para deixar ele e o Coronel Eugênio no comando da AME Brasil, os dois vão, depois a gente acerta quem fica onde, mas deixar os dois, são dois oficiais mais jovens, que têm um bom trânsito na área, no Congresso Nacional e no governo federal. Então, o Nunes, lá. E nós já estamos também trabalhando com o Nunes na assessoria parlamentar da AME Brasil. Essas coisas que a AME Brasil consegue lá no Congresso, tem o meu dedo, mas tem muito mais o dedo dele, porque ele está lá de manhã, de tarde, de noite.
Eu só vou, Exatamente. eu só vou na hora que ele me chama para o reforço. Mas, ultimamente, nem reforço ele tem pedido, ele já resolve tudo. Hoje, ele é o diretor jurídico da ASO. Então, nós estamos fazendo uma revolução na ASO, transformando a ASO numa grande associação. Mas não é grande no tamanho, é grande na importância. Exato. Hoje, com essa questão da não obrigação da contribuição sindical, a atividade sindical no Brasil caiu, afundou. Exatamente. As associações que não se prepararam afundaram. Então, nós estamos transformando a ASO numa agência de benefício para o associado. Você vê, O caminho é esse, Coronel. você vê o negócio. Hoje a contribuição mensal da ASO, R$ 90. Mas todo mês tem um almoço que a ASO paga para trazer os sócios para se confraternizar, que é isso que é o bonito. Pessoas que a gente tá um mês sem ver, brincar, trocar ideias, quer dizer, aproxima, transforma a gente numa família. E os nossos interesses são diferentes dos interesses da Associação dos Oficiais da Ativa. Estão muito mais preocupados com a carreira, promoções, intertício, essas coisas todas, do que outras questões. Mas a gente tem isso aí. E nós temos um punch político que as pessoas não conseguem imaginar. Você lá tem vários e vários ex-comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar que foram lendas aqui no Distrito Federal. Eu cito o Coronel Paulo José do Bombeiro, o oficial mais antigo, veio do Rio já como tenente. Então é o bombeiro mais antigo, foi chefe da Casa Civil, foi diretor de empresa pública, é uma pessoa conhecida, é uma pessoa... Nossa, você não precisa saber. Coronel Brambila, Coronel Tedeschi, Referências, Coronel, referências. Né? vários outros, Coronel Dirney. Pô, nós temos um sargento que você não deve conhecer, que é uma pessoa muito engraçada, que a gente chamava ele de Pica-Pau. Pica-Pau trabalhou com os últimos 4 presidentes da República. Você entende um negócio desse? Trabalhou com Bolsonaro, trabalhou com Sarney, trabalhou com João Figueiredo. E hoje trabalha na Câmara dos Deputados, no gabinete do general Peternelli, deputado federal para São Paulo. Então você vê que quando a gente sai, a gente descobre um mundo extra-PMDF tão forte quanto o de dentro. Uma visão sistêmica, né, Coronel? Uma visão sistêmica, de Então, fora para dentro. Né? Uma das minhas questões, dos meus projetos estratégicos, é unir esses dois mundos, sistemicamente. Você falou a palavra-chave da questão. Cada um entendendo o seu quadrado, não interferindo onde não deve interferir, contribuindo onde deve contribuir e respeitando todo mundo de per si. Perfeito. Então, você vê que quando eu tenho as minhas discordâncias do comandante, eu coloco as discordâncias. Coloco para ele, inclusive. Mas de maneira educada, exatamente. De uma forma Nunca respeitosa. Vi. E aí, Coronel, é importante, isso que o senhor falou é de fundamental importância, porque tanto o senhor como o Coronel Nunes e esses oficiais que o senhor citaram, e eu falo porque mais de um terço da minha carreira eu trabalhei, né, passei quase 10 anos na corregedoria, fiquei um tempo na área de educação e voltei agora. Então eu conheço, a gente conhece as peças, e o senhor está citando algo fundamental, porque são nomes que nunca se viram envolvidos em apurações, porque disse isso, disse aquilo. Então, o embate que os senhores fazem é um embate que não repercute na disciplina civilizado. E conseguem falar, como o senhor citou o Coronel Naime, da Azof, conseguem interagir com todas as associações.
Obviamente, há divergência de pensamento, e essa divergência é necessária, porque esses conflitos que existem é que fazem a gente alterar o estado das coisas, né? Se Mas não dentro do tiver conflito, respeito. não tem consenso. E dentro do respeito. É tanto que a gente não vê, seja o Coronel Naime, da Azof, respondendo por alguma coisa que ele diz, seja o senhor, o Coronel, justamente porque há comprometimento institucional. As pessoas não estão utilizando da sua representatividade para criticar o comando, para criticar os oficiais com interesses próprios. Né? Não, Que, o senhor não. sabe que isso acontece, infelizmente. Né? Você vê, em algumas vezes, na época do governo Hollenberg, nós criticamos duramente o governo Hollenberg, mas nunca faltamos com respeito. Nunca deixamos de observar a liturgia do cargo. Tanto que a gente continuou conversando, se dando bem fora. E o governo tinha um respeito muito grande pelos senhores, né, o governador. Link E você direto, vê né? hoje, antigamente a polícia estava à beira de uma cisão interna. Isso que eu vou falar é uma coisa que as pessoas pouco percebem. À beira de uma cisão interna. Praças contra os oficiais e vice-versa. Devido a esse convívio político e civilizado, as associações de oficiais de praça hoje parecem uma grande irmandade. Se você for numa das nossas reuniões, você vê alguém dá uma ideia, fulano é contra, fulano é contra, fulano é contra, argumenta porque é contra. Não, mas aí não pode ser assim, tem que ceder aqui, ceder acolá. Pronto. Quando dá meia hora, consenso formado. Ninguém Perfeito. alterou a voz para nada. Eu nunca fui desrespeitado por um praça nessa vida toda que eu trabalho na questão associativa. Nunca. Pelo contrário, eu consolidei grandes amigos. Né? E hoje a gente está vendo isso. A polícia está crescendo, cresceu. Quando eu cheguei aqui, a polícia tinha 1.800 homens, o efetivo com todo. Hoje, incrivelmente, está quase voltando ao que era quando eu entrei. Quando eu saí, era 17.600. Ele está Agora, chegando, já estamos abaixo de 10 mil, coronel. está Estamos em 9 chegando mil. chegamos a, eu acho que quase a metade do efetivo, o efetivo legal, né? Agora, para você ter ideia, hoje o efetivo dos veteranos é maior do que o ativo. Dia 12 passado, nós retomamos o nosso almoço que estava parado em razão da pandemia. E compareceu, nós convidamos lá o comandante do bombeiro, o DINAP do bombeiro, alguns oficiais do bombeiro, o DGP do bombeiro, o DGP da Polícia Militar, Coronel Rigueira, que é outra pessoa que eu tenho uma admiração fantástica. Também tenho, coronel. O coronel Rigueira é uma referência, um é uma amigo. referência, um Não, homem. nunca trabalhei com ele, mas de fato é diferenciado. Trabalhei, ele era tenente quando eu fui diretor da informática da PM na época, tinha outro nome, agora nem lembro. É tanto nome que eu já nem lembro mais. E levamos o Eduardo Silva, que é o novo DVPC, né, o diretor de veterano. Mostramos, foi interessante, o pessoal viu, agora o pessoal da ativa está vindo, que bom. Quer dizer, a repercussão disso foi legal. Você vê, teve um caso agora que o CIGEP, o órgão lá da Administração Geral do Pessoal do Ministério da Economia, fez uma besteira lá e, por conta própria, mudou o nosso teto de remuneração constitucional, que o nosso, por decisão do Supremo, é o teto da União. Eles foram lá e botaram o teto do GDF. Não pode. Então, uma coisa dessa, antigamente, ia para a mídia, justiça, processar o comandante da PM, processar. Não. Resolveram, né, coronel? Fui lá no Coronel Rigueira, conversamos, levamos a documentação, foi falado, fomos no Ministério da Economia, fomos lá na presidência, enfim, fomos em vários lugares e o Rigueira resolveu tudo na área administrativa. Agora, de novo, o pessoal que paga a pensão alimentícia deixaram de receber
um quantitativo tal, agora na prévia. No dia do almoço, o próprio Higuera falou, coronel, antes que o seu pessoal voe no seu pescoço querendo saber o porquê disso, pode já informar que nós já estamos resolvendo, da mesma forma que nós resolvemos aquela outra. Quer dizer, então já existe um projeto de comunicação e de respeito. Porque a gente E ó, tem se eu que... ver, coronel, essas duas questões que o senhor citou, eu não sabia, e boa parte dos militares inativos não sabem. E essa informação precisa chegar a todos, não é? Não, já sabe, o pessoal sabe. Porque nós temos um meio list lá da SO, que hoje a gente está chegando em todos os sócios, não em todos os veteranos. Inativo, Tem muita gente que não é sócio. E isso aí é uma coisa que eu queria falar. Nós vivemos num mundo onde ninguém sozinho consegue mais nada de grande expressão. Ninguém. A não ser um pesquisador que descobre alguma coisa inédita, formula um pensamento novo, tudo, mas dentro das questões profissionais normais, se você não tiver grupo, não formar grupo político, grupo profissional, grupo de relacionamento, grupo, rede, a palavra-chave do século XXI é network. exato. Trabalho em rede, amizades em rede, pesquisas em rede. Ninguém mais faz uma pesquisa sozinho. Você é pesquisador, você sabe disso. Você está conectado com um cara de Singapura, um cara lá de Lisboa, um cara não sei aonde, e todo mundo trabalha porque hoje a tecnologia facilita isso. Perfeito, exatamente. E as pessoas, alguns companheiros nossos, vão para a reserva e esquecem que a burocracia brasileira é perversa. Né? Hoje, quando você lembrar que um presidente chamou os aposentados de vagabundo, você já dá para imaginar o quanto a burocracia brasileira gosta dos aposentados. Para um presidente falar um negócio desse, dá para você imaginar. Então, tudo que for possível a burocracia fazer para retirar direitos, para deixar de dar direitos, para agregar valor na qualidade de vida dos aposentados, não vai ser feito de forma individual. Nunca espere que o Estado vai fazer alguma coisa de graça. Então, nós temos que nos organizar. E como é que nós nos organizamos? Nas nossas associações. Nós precisamos primeiro filtrar. Existe um número absurdo de associações na PM que tem um só, que tem um diretor e pronto, ele se diz representar e vai embora. Primeira coisa, temos que fazer uma seleção natural das associações que realmente representam e que realmente têm condições de representar o conjunto dos policiais. Né? Coronel, essa questão associativa, eu gostaria, e o senhor falou muito bem, é interessante a gente mencionar que é associação e ela tem, e esses almoços, os almoços, né, que o senhor está falando, jantares, é importante porque, infelizmente, a gente às vezes é surpreendido com um colega inativo que por questões de ordem psicológica chegam ao extremo de ceifar até a sua vida. E a gente sabe que água parada, como eu sempre gosto de dizer, coronel, cria limo. Uhum. E essas associações, é importante também mencionar, é uma associação de ajuda mútua. Se o associado simplesmente, não só pela representatividade, mas pela oportunidade que eu vejo que os senhores proporcionam de se reunir, de rever, e aí é interessante porque as nossas amizades são construídas por décadas, às vezes numa academia por anos, e não se corta esse cordão umbilical. Então é importante essa participação efetiva no clube, no nosso clube dos oficiais, nos diversos clubes que a polícia tem. Então essa intenção de associação, coronel, é muito importante e eu vejo como quase que uma obrigação que temos que ter de manter, de não cortar o vínculo, né, coronel? Você falou uma coisa aí que eu fico horrorizado quando vejo.
Hoje nós temos um clube de oficiais da Polícia Militar, o COPM. Ninguém imagina como aquilo foi conseguido, o trabalho que deu. Aquilo basicamente foi uma invasão feita por um tenente-coronel na época, uma terra pública do GDF. Foi arrumando, regularizou. E hoje você vê o clube num lugar mais nobre de Brasília, caindo quase que aos pedaços, porque o pessoal não frequenta mais. Por causa de brigas internas de R2 contra isso contra R2 e contra não sei o quê, nós podemos perder um patrimônio para a família, que aquilo não é nosso, não é da família. Porque você falou, nos nossos almoços, a gente sabe quem está doente, quem está deprimido, e sempre alguém vai dar apoio. Quando não vai voluntariamente, a gente trabalha para ir alguém. Quantas vezes eu pedi para o coronel, esqueci o nome dele agora, que é da reserva, que é psicólogo, é professor do CEUB. Que era o nosso único, né, que foi para a reserva. Eu estou tentando lembrar aqui, chefe. Eu ligo filhos de policiais que estão com problemas seríssimos, eu converso com ele atende. Ele está tratando já há 3 anos a filha de um policial que viu o pai ser morto na frente dela. Coronel Abreu Leite. Então a gente sempre tem um jeito. Nós temos amigos nessa Brasília, psicólogos, médicos, e lá eu faço isso. Lá chega muito praça, coronel, me ajude. Você está precisando de quê? Não tem médico, tá então, a gente arruma. O Frejá, quando estava vivo, conseguiu muita coisa para mim. O Frejá me ajuda, tem um filho de um soldado assim, assado. O Frejá arrumava. O Bernardino, que era diretor da fundação, arrumava. Nós conhecemos, eu tenho um grupo, uma confraria de médicos, só eu, Coronel César Caldas, que não somos médicos. Que já tem 25 anos que a gente se reúne toda semana, toda sexta-feira à noite, para tomar um vinho, bater um papo. E a gente criou uma grande sinergia nessa área médica. Hoje, um grande amigo meu, irmão, o Gutenberg, que é presidente do Sindicato dos Médicos. Enfim, a gente sempre tem ajudado as pessoas, porque eu não sei, acho que tiraram isso das ordens jesuítas, né? Os jesuítas eram superiores ao tempo, os militares brasileiros que se criaram, se fundaram a partir da ordem jesuíta também são superiores ao tempo. Não somos, não. Nós somos falíveis, nós somos homens, nós somos profissionais como qualquer outro. Hoje você vê o quanto de desajuste psicológico tem nas famílias militares, dos policiais militares. O número é elevadíssimo, coronel. Então a gente precisa, e a gente só faz isso se a gente conviver de perto. Senão a gente é surpreendido com a notícia. Fulano deu um tiro na cabeça. Você falou, e é verdade. Fulano está sem dinheiro. Vamos arrumar, pô. Porra, a gente é capaz de conseguir milhões e milhões de doações de carne, de brinquedo, tudo para as crianças. Porque a gente não ajuda o nosso PM, a gente precisa ajudar. Exato. Coronel, infelizmente, o senhor sabe que o Instagram ele só disponibiliza 1 hora e não tem choro nem vela. Eles cortam mesmo. Então, para que a gente não seja cortado no meio da live, coronel, eu vou aproveitar, antes de passar a palavra para o senhor para um minuto final, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor. Foi uma aula. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem desempenhando. Muitas das coisas, eu já sabia que o senhor era muito ativo e ajudava muita gente, mas fiquei surpreso com a quantidade de ajudas, né, e de trabalhos que o senhor vem desenvolvendo. Parabéns, comandante. Eu gostaria de agradecer a participação das pessoas que estão nos acompanhando, em especial o Coronel Nunes, nosso querido amigo, companheiro de farda, uma referência.
que inclusive estará, coronel, no dia 30 de novembro, às 10 horas. Já aproveito para convidar todos para participarem. O coronel Nunes falará sobre todo o processo de credenciamento do Instituto Superior, apenas um dos projetos que ele se dedicou. A gente tem uma série de outros projetos, né, que ele deixou, a questão do TCO, a questão do próprio Colégio Militar Tiradentes, né, que foi uma grande entrega do comando do coronel Nunes, e a gente vai ter a honra de recebê-lo aqui no dia 30 de novembro, às 10 horas. Então, gostaria de convidar Estarei todos. presente. Eu já estou de molho mesmo. E, coronel, eu agradeço por isso, pelo empenho do senhor, mesmo estando acometido do coronavírus, de estar nesta manhã debatendo um assunto de relevo, e aproveito para passar a palavra para o senhor para o minuto final. Muito obrigado, comandante. Obrigado, Luciano. Eu agradeço, fico sensibilizado com o seu carinho, com a sua deferência, com a sua amizade, principalmente com a sua amizade. E digo para você, no Coronel Wellington, você sempre vai ter um amigo, um apoiador. Quando alguma coisa eu precisar falar em termos de orientação, vai ser pequenos ajustes. Isso não quer dizer demérito nem nada, mas porque eu aprendi que a gente só faz o correto se algumas vezes fizer algo errado, né? Ou a vida ensina a gente, ou as pessoas. Então, eu prefiro que sejam as pessoas, né? E dizer o seguinte, você está fazendo um trabalho belíssimo. Eu tenho um projeto que eu comecei, mas ainda não terminei. Eu quero deixar esse projeto, antes de ir embora daqui desse plano para o outro, deixar esse projeto andando, que é um centro de pesquisa. Hoje nós temos mais de 200 mestres e doutores na polícia que não estão produzindo nem pesquisa, nem trabalho acadêmico. Então, eu quero construir esse centro de pesquisa. Fica aí o nosso desafio para você, para o Nunes, a gente construir isso, com a ajuda da empresa privada, principalmente da área de tecnologia, que eles têm carência desse tipo de... Porque a gente precisa colocar a polícia no lugar da polícia e tirar os invasores. Porque hoje, esses policiólogos que se julgam os legisladores da segurança pública no Brasil levaram a segurança pública para o estado de caos que a gente vive. Então, a gente precisa restabelecer a verdade, a ciência e o conhecimento e colocar policiais fazendo polícia, fazendo pesquisa, produzindo academicamente para que a sociedade entenda que aquilo é para o bem dela, e não servindo a nenhuma ideologia. Esse é o meu sonho. Espero contar com você, com o Nunes, com vários outros que queiram, o Teles, que queiram agregar nisso. E eu fico satisfeito. E hoje eu fico mais ainda, porque, apesar de estar um pouco tombado, eu ainda não entreguei meus pontos. Tá bom? Um abraço, perfeito, coronel. Felicidade, tudo de bom para você. Muito obrigado, comandante, e cuide-se, viu, chefe? Não dá mole para esse corona, não, que ele é complicado. Eu sei. Forte abraço, comandante. Um abraço. Gratidão. Obrigado.